Espírito divino, ó, desce sobre nós. 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 Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nossa reflexão de hoje sobre a oração, queremos tratar de um tema bastante árido, a angústia que vem quando sentimos que nossa oração não é ouvida, quando parece que Deus não nos ouve. Como é necessária essa certeza de sermos ouvidos e compreender o tempo de Deus. Vamos iniciar com a oração do ano jubilar. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramadas nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforma em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Preparemos nosso coração para acolher a palavra de Deus, onde vemos a firmeza daquele que ora. Como que é importante acreditarmos na ação de Deus. Abramos nosso coração para acolher então a palavra que nos será proclamada. Eis que veio, Senhor, para fazer vossa vontade. 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 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 33. Jesus atravessou de barca novamente para o outro lado do mar. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está morrendo. Vem e põe as mãos sobre ela, para que sare e viva. Jesus acompanhou Jairo. E numerosa multidão o seguia e o apertava de todos os lados.
Aí chegou uma mulher que sofria de hemorragia já há 12 anos. Tinha padecido na mão de muitos médicos, gastou tudo o que tinha e, em vez de melhorar, piorava sempre mais. A mulher tinha ouvido falar de Jesus. Então ela foi no meio da multidão, aproximou-se de Jesus por trás e tocou na roupa dele, porque pensava: ainda que eu toque só na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente. E a mulher sentiu no corpo que estava curada da doença. Jesus percebeu imediatamente que uma força tinha saído dele. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te aperta e ainda perguntas quem me tocou? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebeu o que lhe havia acontecido. Então foi, caiu aos pés de Jesus e contou toda a verdade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Há uma contestação radical à oração que deriva de uma observação que todos nós fazemos. Rezamos, pedimos e, no entanto, por vezes, as nossas orações parecem não ser ouvidas. O que pedimos para nós ou para os outros não se realizou. Passamos por esta experiência muitas vezes. Se a razão pela qual rezamos era nobre, o não cumprimento parece escandaloso. Por exemplo, pelas guerras. Rezamos a fim de que acabem as guerras. As guerras em tantas partes do mundo. Pensemos no Iêmen, na Síria, países que estão em guerra há anos. Países atormentados pelas guerras. Rezamos e elas não terminam. Como pode isto acontecer? Alguns deixam mesmo de orar porque, segundo pensam, o seu pedido não é atendido. Mas se Deus é Pai, por que não nos ouve? Ele que nos garantiu que dá coisas boas aos filhos que lhe pedem, por que não responde aos nossos pedidos? Todos nós tivemos essa experiência. Rezamos pela doença de um amigo, de um pai, de uma mãe, e depois eles morreram. Deus não nos atendeu. É uma experiência de todos nós. O Catecismo oferece-nos um bom resumo da questão. Adverte-nos contra o risco de não termos uma experiência autêntica de fé, mas de transformarmos a nossa relação com Deus em algo mágico. A oração não é uma varinha mágica, é um diálogo com o Senhor. De fato, quando rezamos, podemos cair no risco de não sermos nós a servir Deus, mas de pretender que Ele nos sirva. Eis então uma oração que é sempre exigente, que pretende orientar os acontecimentos de acordo com o nosso plano, que não permite quaisquer outros projetos além dos nossos desejos. Por outro lado, Jesus teve grande sabedoria ao colocar o Pai Nosso nos nossos lábios. É uma oração unicamente de pedidos, como sabemos, mas os primeiros que pronunciamos estão todos da parte de Deus. Pedem que não seja realizado o nosso desejo, mas a sua vontade para o mundo. Melhor deixar que Ele faça. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. O apóstolo Paulo relembra-nos de que nem sequer sabemos o que é conveniente pedir. Pedimos pelas nossas necessidades, pelo que precisamos, pelas coisas que desejamos, mas isto é conveniente ou não? Paulo diz-nos, nem sequer sabemos o que é conveniente pedir. Quando rezamos, devemos ser humildes. Esta é a primeira atitude quando se reza. Assim como há o costume, em muitos lugares, que para ir rezar à igreja,
As mulheres usam o véu ou se benzem com a água santa antes de iniciar a rezar. Deste modo, devemos dizer-nos antes da prece o que é mais conveniente, que Deus me conceda aquilo que mais me convém. Ele sabe. Quando rezamos, devemos ser humildes para que as nossas palavras sejam realmente orações e não um vanilóquio que Deus rejeita. Também podemos rezar por motivos errados. Por exemplo, para derrotar o inimigo na guerra, sem nos perguntarmos o que pensa Deus dessa guerra. É fácil escrever no estandarte: Deus está conosco. Muitos estão ansiosos por garantir que Deus esteja com eles, mas poucos se preocupam em verificar se estão realmente com Deus. Na oração, é Deus que nos deve converter, não nós que devemos converter Deus. É a humildade. Vou rezar, mas o Senhor converte o meu coração, para que peça o que é conveniente, o que for melhor para a minha saúde espiritual. No entanto, o escândalo permanece. Quando as pessoas rezam com o coração sincero, quando pedem bens que correspondem ao reino de Deus, quando uma mãe reza pelo filho doente, por que parece que às vezes Deus não ouve? Para responder essa pergunta, precisamos de meditar calmamente sobre os evangelhos. As narrações da vida de Jesus estão cheias de orações. Muitas pessoas feridas no corpo e no espírito lhe pedem que as cure. Há aqueles que rezam por um amigo que já não pode andar. Há pais e mães que lhe trazem filhos e filhas doentes. Todas são orações impregnadas de sofrimento. É um coro imenso que invoca: tende piedade de nós. Vemos que por vezes a resposta de Jesus é imediata, mas noutros casos é adiada no tempo. Parece que Deus não responde. Pensemos na mulher cananeia que implora Jesus pela sua filha. Esta mulher deve insistir longamente para ser ouvida. Há também a humildade de ouvir uma palavra de Jesus que parece um pouco ofensiva. Não devemos lançar o pão aos cães, aos cãezinhos. Mas àquela mulher não importa a humilhação, importa a saúde da filha, e vai adiante. Sim, também os cãezinhos comem o que cai da mesa. E isso agradou a Jesus, a coragem na oração. Pensemos também no paralítico trazido pelos seus 4 amigos. Inicialmente, Jesus perdoa os seus pecados, e só no segundo momento o cura no seu corpo. Assim, em certas ocasiões, a solução para o drama não é imediata. Também na nossa vida, cada um de nós tem essa experiência. Façamos mente local. Quantas vezes pedimos uma graça, um milagre, digamos, e nada aconteceu. Depois, com o tempo, a situação resolve-se, mas segundo o modo de Deus, o modo divino, não de acordo com o que queríamos naquele momento. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Deste ponto de vista, a cura da filha de Jairo merece especial atenção. Há um pai que está com pressa, a sua filha está doente e por essa razão pede a ajuda de Jesus. O mestre aceita imediatamente, mas quando estão a caminho da casa, acontece outra cura e depois chega a notícia de que a menina morreu. Parece ser o fim, mas em vez disso Jesus diz ao pai: não tenhas receio, crê somente. Continue a ter fé, pois é a fé que sustenta a oração. E de fato Jesus despertará aquela menina do sono da morte. Mas durante algum tempo Jairo teve de caminhar no escuro, apenas com a chama da fé. Senhor, dê-me fé, que a minha fé cresça. Pedir esta graça, ter fé. No Evangelho Jesus diz que a fé move montanhas, mas ter fé seriamente. Jesus, diante da fé dos seus pobres, dos seus homens, cai vencido, sente uma ternura especial diante daquela fé e ouve. Também a oração que Jesus dirige ao Pai no Getsêmani parece não ter sido ouvida. Pai, se possível, afasta de mim o que me espera. Parece que o Pai não o ouviu.
O Filho terá de beber até o fim o cálice da paixão. Mas o sábado santo não é o capítulo final, porque no terceiro dia, isto é, o domingo, há a ressurreição. O mal é senhor do penúltimo dia. Recordem bem isso. O mal nunca é o senhor do último dia, não, do penúltimo, o momento no qual a noite é mais escura, precisamente antes da aurora. No penúltimo dia há a tentação, onde o mal nos faz compreender que venceu. Viu, eu venci. O mal é senhor do penúltimo dia. No último dia há a ressurreição. Mas o mal nunca é senhor do último dia. Deus é o senhor do último dia, porque este dia pertence apenas a Deus, e é o dia em que todos os anseios humanos de salvação serão cumpridos. Aprendamos essa paciência humilde de esperar a graça do Senhor, esperar o último dia. Muitas vezes o penúltimo dia é muito doloroso, pois os sofrimentos humanos são maus, mas o Senhor está presente, e no último dia Ele resolve tudo. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Creio em teu Espírito, que renova tudo o que está acomodado, que muda pesadas estruturas com brisa suave. Creio em teu Espírito que confunde os poderosos desta terra, que consola os aflitos, vítimas da violência. Creio em teu Espírito que brinda com alegria os famintos de justiça, que dá pão aos que repartem, que carrega em seu colo aqueles que choram. Creio em teu Espírito, fogo que aquece os corações gélidos, chama que ilumina os corpos medrosos, luz brilhante quando o abismo se aproxima. Fogo, chama, luz, sinais do teu humano divino amor. Amém. Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou. A esperança na terra brotou. O povo novo deu-se as mãos e caminhou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar. E viva o amor, e viva o amor. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje. Que o Senhor nos conceda o seu Espírito, esse Espírito que ilumina nossa palavra, ilumina nossa sabedoria, para que saibamos o que pedir e como pedir. E, acima de tudo, peçamos que a vontade de Deus se realize em nós, porque Deus é amor. Se Ele é amor, tudo que Ele quer para nós brota do amor. Tenhamos a certeza, então, de que Deus ouve seus filhos e filhas. Continuemos, então, nesta semana, nesse espírito de busca do discernimento, da clareza, da sabedoria, dos dons do Espírito. Invoquemos o Espírito Santo de Deus, que vem em Pentecostes, que Ele venha renovar a face da terra, renovar nossa vida. Vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. O Espírito de Deus repousa em mim, o Espírito de Deus me consagrou e me faz proclamar a paz e o júbilo.
Espírito de Deus repousa em mim, o Espírito de Deus me conduz.